Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal História com Justino e adivinhe só, eu sou o Justino. No vídeo de hoje vamos compreender o descobrimento do Brasil e estudar alguns fatos que ocorreram durante o período das grandes navegações. E, bem, o período das grandes navegações ocorreu entre os séculos XV e XVI. Nessa época, os europeus descobriram novos caminhos para as Índias e chegaram em terras até então desconhecidas por eles. Esse processo se iniciou em Portugal, durante o reinado de Dom João I, que inaugurou a dinastia de Avis. No início do século XV, Portugal tornou-se o centro de estudos de navegação, através do estímulo do infante Dom Henrique, o navegador. Ocorreu nesse período, então, o aprimoramento das técnicas de navegação, como, por exemplo, a invenção das caravelas. Isso faria um país pequeno e sem importância como Portugal se tornar uma das maiores potências do mundo. Vamos listar algumas das causas desse processo, que foram a necessidade de metais preciosos, a expansão do Império Otomano, que ameaçava o comércio com a Índia, trazendo uma urgência de novas rotas, e o desejo de se livrar dos atravessadores dos portos do Oriente. E o primeiro feito foi quando Portugal, em 1415, conquistou Ceuta, um importante entreposto comercial no norte do Marrocos, que era ponto de encontro das caravanas que vinham do Oriente, dessa forma tendo acesso ao ouro árabe e aos cereais marroquinos. Em 1418, os portugueses conquistaram a Ilha da Madeira e em 1427 os Açores. Já em 1438, os portugueses avançam para além do Cabo Bojador e haviam várias lendas medievais tenebrosas sobre esse local, e por isso esse havia sido o limite até então alcançado pelos navegadores europeus. Em 1435, Gonçalves Baldaia tocou a costa ocidental da África e 6 anos depois se iniciou o comércio de escravos, que viria a ser extremamente lucrativo para Portugal. Já no ano de 1453 aconteceu a queda de Constantinopla, que foi tomada pelos otomanos, aumentando assim o controle destes sobre o mar Mediterrâneo. Esse fato marcou o fim da Idade Média e o início da Era Moderna. Ficou claro que em algum dia as rotas das especiarias do Oriente e a rota da seda da China seriam bloqueadas. No ano de 1488, ocorreu a travessia do Cabo da Boa Esperança e a descoberta da ligação entre o Oceano Atlântico e o Índico por Bartolomeu Dias. Já em 1492, ocorre a chegada dos espanhóis às Américas, liderados pelo genovês Cristóvão Colombo. Agora, os espanhóis também iniciavam as suas conquistas marítimas. No ano de 1497, Vasco da Gama fez a primeira viagem oficial, para a Índia, chegando em maio de 1498. E finalmente chegamos no ano de 1500, quando uma expedição liderada por Pedro Álvares Cabral e composta por 13 embarcações supostamente saiu em direção às Índias para consolidar essa rota marítima descoberta 2 anos antes por Vasco da Gama. Entretanto, no dia 22 de abril de 1500, esses portugueses chegaram numa terra desconhecida que inicialmente chamaram de Ilha de Vera Cruz, mas que depois de vários nomes passou a se chamar Brasil. No relato de Pero Vaz de Caminha, eles desembarcaram em Porto Seguro e no dia 26 de abril, o frei franciscano Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa em nosso território num domingo de Páscoa. Vale lembrar que em 1492, Colombo já havia chegado às Américas por parte dos espanhóis e em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas. E vai ter um vídeo desse tratado aqui no canal.
Há indícios até de que outro navegador português, o Pacheco Pereira, havia chegado a terras brasileiras em 1498 e que isso foi mantido em sigilo pela coroa portuguesa porque ele aportou em uma região onde os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas não eram muito claros se pertencia a Portugal ou à Espanha. Então há uma grande discussão se houve ou não intencionalidade da expedição de Cabral chegar ao Brasil. E bom, este foi o nosso vídeo sobre o descobrimento do Brasil. E não se esqueça de curtir e comentar. Caso não tenha ideia do que comentar, digita aí aula de história que vai me ajudar bastante. Já se inscreve caso não seja inscrito, porque aqui você aprende história de maneira clara e objetiva. Um forte abraço e até a próxima!